Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho a mínima ideia que horário que você está vendo isso e também não sou obrigado a saber. Será que eu fui grosso? Não sei. Enfim, essa é uma apresentação no Canva que eu fiz sobre o Brasil e eu vou falar sobre isso. Mais especificamente, sobre a independência do Brasil. Independência, é um português ótimo, você pode ver. Enfim, nada do que você já não tenha visto na escola. Esse cara que todo mundo conhece, Napoleão Bonaparte, que foi um cara que nunca foi parte da nobreza na sua infância, na sua adolescência, em parte da sua vida adulta, nunca teve muito dinheiro, mas também não era tão pobre assim. Enfim, ele nasceu na ilha da Sardenha e do nada ele começou a conquistar todo mundo. Na verdade não foi do nada, ocorreu lá um monte de outras coisas e tal, Revolução Francesa, e daí depois veio esse cara aí pra guiar a França como general, porque o povo gostava dele. Enfim, eu não vou dar muito explicação sobre isso, porque dá pra fazer um vídeo só sobre a Revolução Francesa, né? E eu preciso farmar algum tipo de conteúdo. E daí ele tava basicamente destruindo a Europa inteira e... Então eu vou falar da família real, peraí, essa família real não. Falar da família real de Portugal. Que daí, vendo que Napoleão não tava lá muito legal, ele pensa assim, olha, eu não quero morrer, vamos pro Brasil? Então eles foram pro Brasil, é isso. Daí trouxeram uma pá de coisas, uma pá de empregados, enfim, um monte de coisa. E agora eu vou só mostrar uma edição que eu fiz do CapCut que durou um total de 5 minutos da minha vida pra fazer. Enfim, o Brasil era uma colônia e se hoje em dia a gente vê que nosso Brasil tem muita fauna e flora, né? Por mais que algumas pessoas destruam ela, naquela época o Brasil era ainda mais matagal e, bom, tirando algumas cidades que tinham por aí, o grande cenário era esse, as coisas não eram lá muito desenvolvidas, porque aliás era uma colônia. Por que você ia querer industrializar ou, sei lá, querer desenvolver uma colônia, né? Então, com a chegada da família real, eles começaram a ver no Brasil um grande potencial e, bom, já que eu tô vivendo aqui, bora desenvolver esse lugar. Então, quando eles chegaram, eles fundaram muitas coisas, como universidades, hospitais, bancos. Não é à toa que o Banco do Brasil começou com a família real chegando para cá. Eles foram lá e fizeram o Banco do Brasil. Basicamente o desenvolvimento da ciência, da literatura, da arte, de todas as coisas da geografia, do estudo da geografia, né? Porque aliás não tem como você movimentar uma montanha, não que eu saiba. E medicina, avançou na medicina assim. Esse foi um meme que eu nunca entendi o porquê que eu quis fazer ele. Eu fiz esse slide há 2 meses atrás. Sei lá, eu era idiota, na verdade, acho que eu ainda sou, mas... Assim, é um meme completamente sem graça, ultrapassado, e eu ainda escrevi Brasil com B minúsculo nos dois e colônia sem acento. É uma lenda mesmo, eu sei, é uma lenda. Enfim, como o Brasil começava a se desenvolver, ocorreu um certo tipo de identidade brasileira. Muitos estudiosos eles afirmam que já existia algum tipo de consentimento entre a brasilidade das pessoas. Dizem que algumas revoltas mostram isso, mas eu não sou intelectual para falar isso, então eu não vou falar sobre muito isso porque vai que eu falo alguma coisa errada. E também não sou obrigado porque eu não sou intelectual, cara. Se tu quer ouvir um intelectual, sei lá, ver o Karnal. Não sei porque que eu citei o Karnal num vídeo de história, enfim. Como o Napoleão Bonaparte e a França caiu, a França estava normal, a Europa falou que estava safe, então a família real portuguesa foi lá para Portugal. Uau, nossa. Mas daí Dom João VI, que era o atual rei de Portugal, deixou seu filho, que era Dom Pedro I,
É... Enfim, ele deixou o filho dele, Dom Pedro I, para ficar aqui só cuidando um pouco do Brasil. Daí começou os boatos lá que pretendiam rebaixar o Brasil a colônia novamente, porque o Brasil tinha sido elevado a um cargo pela família portuguesa, já que eles estavam morando aqui, a capital do império foi o Rio de Janeiro, então não tinha como você ter uma capital do império na colônia. Eu acho que isso não é possível, pelo menos. Então deixaram o cara aqui e muitas vezes na história falaram pra ele voltar, ele falou que não, daí quiseram dar um mata-leão nele, ele falou, digo ao povo que fico, ele fez o dia do fico, e daí, enfim, fez um discurso enorme que não tenho a mínima noção do que ele falou de verdade, eu só sei que ele falou, diga ao povo que fico em alguma hora. Quer dizer, eu nem tenho ideia disso, também não sou obrigado a saber, né, cara? E daí depois ele fazer o dia do fico, a família real portuguesa falou que ele ia voltar na marra. Enfim. Dona Leopoldina então trouxe uma carta. Daí você vai ver que isso ainda vai dar umas vertentes aí. A Dona Leopoldina trouxe uma carta a ele, e ele, cheio de mulas e com roupas que não eram de grife, mas sim roupas de trabalho mesmo, porque, aliás, não tem por que você estar com roupa de grife em uma viagem onde 90% do país é barro, né? Então, enfim, nas margens do rio Ipiranga, ele recebeu essa carta. E daí, não sabemos se ele realmente falou independência ou morte, provavelmente não, mas enfim. Ele declarou a independência ali, por mais que algumas outras pessoas dizem que foi Dona Leopoldina que realmente deu o kickstart para isso acontecer, porque foi ela que deu a carta para ele. Enfim, é isso. Nada do que você já não tenha visto na escola.